E é isso aí, minha gente. Bora lá então para a aula de número 2. Quem se lembra aí da aula de número 1, né? A gente falou aqui do desbaste, né? Uma frase de topo de metal duro aqui de 20. E a gente não falou sobre acabamento, tinha ficado para a próxima aula que é hoje. Então, só recapitulando aí, né? A gente está aqui com uma situação, vou botar mais uma aqui, era 3 usinagens. Quem não acompanhou a primeira aula, vou dar uma recapitulada. A gente tinha 3 situações de peças semelhantes, onde a gente teria que fazer um único programa que atendesse às 3, né? Tendo alterações simples, rápidas, fáceis e seguras, acima de tudo, para que não haja risco de erro humano, ou que esse risco seja o mínimo possível, né? Então, a gente tinha aqui, ó, a situação de fixação, onde a gente conseguia prender lá pelo excesso, né, e fazer todo o contorno utilizando aí a ferramenta de desbastar, certo? Que seria essa daqui. Então a gente fez essa ferramenta aqui, a gente fez na aula de número 1, quem não acompanhou, sugiro que acompanhe lá, tá bem legal para mostrar realmente essa diferença, né? E hoje então falaremos sobre a ferramenta de número 2 para dar acabamento. Só que a gente vai ter que juntar as duas coisas, né? Desbaste e acabamento, certo? Vamos lá então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí. Então a gente está aqui no nosso simulador e a gente tem lá o nosso programinha que a gente usou, né, de demonstração. Vou abrir ele aqui. A gente tem lá os nossos 10 parâmetros, né, as 10 informações que a gente julgou necessárias. Tem gente que coloca mais coisas, tem gente que coloca menos coisas para facilitar, para ficar mais rápido, mais fácil ainda, né, do operador mudar. Mas o fato é, aqui a gente tem lá um comportamento, né? Um comprimento, largura, espessura, profundidade. E aí, se a gente vier lá em simulação, a gente tem o que a gente viu na aula passada, que é o nosso desbaste. Aí lá no corretor de raio da ferramenta, a gente joga um pouquinho a mais para ela deixar um sobremetal na nossa peça, certo? Fez lá a nossa peça, mas e agora, né? Como é que eu vou implementar essa mesma programação, esse mesmo tipo de programação, mas de uma forma que eu consiga usar ele duas vezes, né? Porque eu vou precisar usar no desbaste e vou precisar usar também no acabamento, ambos de forma parametrizada, né? Então o que eu vou fazer aqui? Se eu preciso usar duas vezes, eu vou selecionar o meu programa inteiro, eu vou copiar, eu vou até cortar, cut, para já deixar vazio esse aqui, vocês já vão entender já. Eu vou fechar aqui esse programa, e eu vou vir aqui na pasta de subprogramas, vou criar um novo subprograma, vou chamar ele de, vou botar maiúsculo aqui, desbaste. Escrevi certo ali, é bem importante escrever certinho, porque depois ele é chamado pelo nome. Então o nome tem que estar certinho. Desbaste. Ok, vou criar aqui o desbaste e vou colar. Paste. Pumba, colei. Uma coisa importante do subprograma é que ele não deve, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele não deve terminar com M30. Então estou mudando aqui para M17. Vamos ver aqui um outro. Meu programa tem dois M30 aqui, ó. Estão vendo aqui? Vou mudar para M17. Beleza? Muito bem. Então está feito aqui o nosso programa para desbastar. Então aí vou fechar ele. Eu não vou usar duas vezes, eu vou usar uma vez para desbaste. Então vou criar um novo aqui. E vou agora fazer um como acabamento. Muito bem. Confere ali a escrita, se está escrito certinho, porque a chamada só vai funcionar se o nome estiver certinho. Vou colar aqui novamente, eu tenho o mesmo programa outra vez. E aí, ó, no M30 não posso, né? Vou transformar em M17. M17 é um código para encerramento de subprograma. Isso no comando Siemens, tá? O comando Fanuc vai ser M99 para subprograma. E aí um Fanuc não chama pelo nome. Então não tem que estar tão certinho, preocupado com a escrita, não. Bom, se esse vai ser de acabamento, então o que eu vou fazer? As dimensões já foram pegas no desbaste, de comprimento, largura, espessura, então vou apagar. O que mais foi pego lá no desbaste? O chanfro nos cantos e raio nos cantos também. O que eu vou precisar aqui? A profundidade de corte no acabamento, porque pode ser diferente. De repente você vai afundar 20 milímetros de uma vez só para passar a ferramenta, ou duas passadas de 10, né, como você preferir aí. E aí, que número que é a ferramenta? E que diâmetro que ela é? Então, por exemplo, já podemos dizer aqui que eu vou usar a ferramenta número 2. A número 1 vai ser para o desbaste, mas agora eu estou no programa de acabamento. Então, acabamento, vou usar a ferramenta de número 2. O que mais? O diâmetro dela é 12. RPM, normalmente, para quem sabe aí de usinagem, normalmente a gente aumenta o RPM na hora do acabamento e diminui o avanço. É um hábito muito comum, embora o ideal é você sempre consultar o fabricante da ferramenta para avaliar, tá bom? RPM, velocidade de corte. Então, na verdade, o que aumenta é a velocidade de corte. E aí o resultado é um aumento do RPM também. Tá bom? E o avanço. Então, se a minha peça ela vai ter 20 de espessura, na situação número 1, né, já a gente vai ver lá o desenho, eu vou deixar 10 aqui.
Então, eu vou dar 2 passadas com 10 de profundidade no acabamento, ok? E está pronto ali meu programa para acabamento, certo? Vamos lá cuidar do desbaste. Vou fechar esse daqui. E agora vamos cuidar aqui do desbaste. Então, aqui, abrindo o programa, a gente vai ver lá. Vamos ver o desenho primeiro? Então, a gente tem lá, vamos falar da situação 1, né? Vamos fazer as 3. A situação é 100 por 75 por 20. E um chanfrinho de 2 por 2. Então, a gente vai lá e vamos alterar aqui. Comprimento, então, 100. Largura, 75. Espessura, 20. Vou tirar de 2 em 2. Profundidade, né? Chanfrinho é de 2. Raio não tem, é 0. E número da ferramenta é 1. Ela tem um diâmetro de 20. Um RPM de 2000. E um avanço de 850 milímetros por minuto. Sempre consulte aí o fabricante, o tipo da ferramenta, né, o material, enfim. Não vá pelas minhas velocidades aqui, porque cada caso é um caso, cada ferramenta, cada material. E é isso aí. Então está preenchido aqui. A gente agora tem que fazer o quê? Vou fechar isso aqui. E eu lembrei de um detalhe aqui. No acabamento, aliás, vou abrir o desbaste de novo. No desbaste ele tem aqui uma função chamada workpiece, que ela desenha o bruto na hora de simular. Ok? Então de desbaste já pega o bruto e já desenha. Portanto, no nosso acabamento, vou abrir ele aqui, como ele é uma cópia, né? Ele não pode ter de novo aqui. Se ele chamar de novo, ele vai desbastar e depois ele vai criar um novo bruto para dar acabamento. E aí não. Então, vou cut aqui, vou tirar fora. Pronto. Para não ter 2 brutos sendo chamados durante a simulação. Ok. Então, vou fechar aqui. E a gente tem pronto, então, nosso desbaste e nosso acabamento. Porém, eles estão em programas separados, né? Na verdade, eles são agora subprogramas. Eu vou lá no meu programa principal, ele está vazio, e eu vou fazer a chamada. Então, como é que eu faço uma chamada de subprograma no comando Siemens? Escrever o nome. Eu vou chamar o programa de desbaste e depois vou chamar o programa de acabamento. Atenção na escrita, ver se não errou nenhum dígito, nenhuma letrinha, né? Se não dá erro, porque ele chama pelo nome. Foi no que é pelo número. No M98 ele chama o número do P. Aqui não, aqui a gente chama pelo nome mesmo. Se eu escrever certinho, vamos ver o que vai acontecer aqui na nossa simulação. Carregando aí os dados. E aí, observem aqui, ó, no Z, Z-2, Z-4. Então, observe também o diâmetro da ferramenta. A gente está aqui com a ferramenta 1, né, com avanço de 850 milímetros por minuto. Está lá, menos 14, menos 16, menos 18. Tem que ser só até o 20, hein? Menos 20 parou. Veja a ferramenta, como diminuiu o diâmetro. O avanço é outro, o número da ferramenta que é outro, a T2. Né? E ela acabou rapidinho, por quê? Porque eram só 2 passadas de 10. Então, veja que rodou em um ciclo start, ela rodou o desbaste e o acabamento da situação número 1. Certo? Vamos ver a situação 2 e 3. A gente tem aqui o nosso programa principal, em torno de 6 minutos aí de execução aqui total de tempo, né? Que ele dá uma estimativa. E vamos lá ver então, como é que ficaria aqui a nossa situação 2. Situação 2, então, é 80 por 60 e por 15, né, de espessura. E o raio é 10. Então vamos ver, 80 por 60 por 15 e raio de 10. Vamos cronometrar para ver como são 2 programas, né? Tirar o zoom aqui. Como são 2 programas, talvez vai chegar 1 minuto aqui, 1 minuto e pouquinho. Vamos descobrir já. Então vou dar start aqui, e sem fazer correndo também, sem pressa. Vou fechar aqui meu principal, vou lá no meu desbaste, que é o subprograma. Né? E aí vamos lá. Comprimento então, quem lembra aí? 80 por 60. A espessura é 15. Então a gente vai lá 1,5 aqui para dar um múltiplo certo. Chanfro nos cantos não tem, vou botar 0. O raio é 10 e está finalizado o meu programa principal. Vou fechar e vou lá onde? No meu acabamento. O programa principal não era o subprograma de desbaste. Aqui como é 15, vou dar 2 passadas de 7,5 e acabou. Está feito aí o nosso programinha, os 2 programinhos. Eu vou lá no cronômetro e vejo que não deu 1 minuto, hein? 55 segundos, isso porque eu estou aqui comentando, falando. Então, em menos de 1 minuto, eu acertei aqui os parâmetros, né, a parametrização do desbaste e do acabamento. Vamos lá ver como é que ficou essa simulação aqui. Quando eu vou lá em Simulation, veja que ela já se ajustou aos meus novos parâmetros, e agora eu tenho 80 por 60, tirando lá de 1,5 a 7,5, 9, 10,5, 12, 13,5, 15. Então, eixo Z. Depois vem a ferramentinha de acabamento, dá 2 passadinhas, uma no Z-7,5, a outra no Z-15, tem raio nos cantos, obedeceu aí o número das ferramentas, as chamadas, os RPMs e avanços, e está feito a nossa peça aí da situação 2 em 55 segundos. Quanto que deu aqui? 55 segundos de tempo. Em uma situação real na máquina, sem explicar, sem falar, em 30, 40 segundos no máximo, nosso programa está pronto, incluindo desbaste e acabamento. Né? Vamos falar agora da situação número 3. Então vou voltar aqui e vamos olhar lá o desenho primeiro. Aqui está o desenho da situação 3, lá, 90 por 90 por 40. Certo? Então vamos valer aqui o nosso cronômetro e vamos lá. Então vamos vir aqui no modo editor. Tem que fechar esse
programa principal, vamos lá no subprograma. De desbaste, a gente tem o quê? Comprimento 90, largura 90 também. A espessura é 40. E aqui tem gente que gosta de tirar pouco, tirar um pouco mais, depende da ferramenta também, né? Chanfro nos cantos não tem, raio também não tem. Então tá fechado aqui. Vou dar um close e vou lá no acabamento. O acabamento, então, se vai ser 40, eu vou dar passadas de 10. Pronto. Tá feito aí o nosso programinha. Veja lá, 40 e pouquinhos segundos. Deixa eu travar aqui uns 50 segundos, mas vocês viram que foi menos. Uns 45 segundos, mais ou menos, a gente está com tudo finalizado. Né? Se contar que eu tenho que dar um close, tem que vir aqui no principal, né? Vou botar aqui nesse start aqui da simulação, aí chegaria realmente nesses 50. Vamos arredondar para 1 minuto, para fazer com calma. Em 1 minuto ou menos, a gente tem aí nosso programa completamente adaptado, né? Agora com canto vivo, tirando lá de 4 em 4, 28, 32, 36, 40, terminou. Depois ao menos 10 o acabamento, menos 20, menos 30, menos 40, de 10 em 10. Então veja que a gente tem um programa em menos de 1 minuto, um programa que te dá comprimento, largura, espessura, profundidade de corte que você desejar, né? O número da ferramenta que você quer trabalhar, pode ser qualquer uma no seu magazine, o RPM que você gosta ou que você prefere, que o fabricante te recomendou, né? O avanço ideal para cada situação. Então o acabamento tem uma ferramenta, tem um avanço, tem um RPM, a desbaste tem outro RPM, outro avanço, outra profundidade. Você tem a profundidade para o acabamento, profundidade para o desbaste. Tudo isso em 1 minuto ou menos, né? Na verdade, tudo que a gente fez aqui durou menos de 1 minuto. Explicando ainda. Imagina um dia a dia no operador prático, rápido, não está falando com ninguém, está só fazendo. Eu posso, sem dúvida nenhuma, me arriscar a dizer que é 30 segundos e você tem o programa que você quiser, para a situação que você quiser, nessa metodologia parametrizada. Então é isso. Fique com Deus, um abraço e aguardem. Próxima aula tem outras operações aí, vão ver furo, cavidade, faceamento, rebaixos, bastante coisa para a gente ver aí de parametrizada. Fui!